Eu tô meio sumido no geral, principalmente dos clubes, né? Aqui mesmo eu tô meio sumido até. Se não me engano, segunda-feira, ontem eu não postei nada aqui, né? Não, eu postei um vídeo. Eu postei um vídeo de Kyalami, verdade. Mas eu tô meio sumido, eu não tô postando tanto, no geral, nos conteúdos, porque eu tô configurando algumas coisas, arrumando algumas coisas, praticamente, em relação à câmera. Porque setar a câmera, organizar o estúdio, que é o meu quarto, aquilo ali atrás é minha cama, caso você não saiba, é mais difícil do que parece. Então eu tô organizando muitas coisas em relação à câmera. E enquanto isso tá rolando também a Copa do Mundo de Clubes, eu tô parando pra ver os jogos, porque, né, é a Copa do Mundo de Clubes. Inclusive vai ter até um outro vídeo sobre isso, mas não é o ponto agora. Mas tá tudo meio parado, assim. Na verdade, hoje que eu tô postando esse vídeo, vai ser um vídeo do Clube do Fute também, na verdade. Vai ser um vídeo do Clube do Fute. Mas eu tô meio parado nos canais pra organizar tudo e poder começar a trazer esse conteúdo com uma qualidade melhor de imagem pra vocês. E eu me perdi na fala. E quinta-feira, provavelmente volta tudo à programação normal, de ter vídeo todos os dias, seja ou em shorts ou em vídeo longo, como vocês estão acostumados. Agora, o ponto principal que eu quero trazer para vocês aqui é... Saíram algumas notícias hoje, né? O Motorsport principalmente replicou isso, mas já era algo que vinha sendo falado. Eu queria esperar um momento que fontes mais confiáveis trouxessem essa notícia. Agora a gente já tem vários sites apurando, como foi o próprio caso do Motorsport trazendo essa notícia, de que a Cadillac já está bem próxima de definir um dos seus pilotos e que o segundo não está tão perto, mas por volta ali de setembro provavelmente deve sair esse anúncio. E muitos sites estavam trazendo essa notícia de que 4 nomes estariam nessa lista, né? 4 pilotos estariam nessa lista. O primeiro, e o que está mais próximo de conseguir fechar esse contrato, seria Valtteri Bottas. Inclusive, o Bottas mesmo fez uma postagem no Instagram dele recentemente, no qual ele estava entrando num carro da Cadillac. Eu não lembro direito, eu vi meio de relance. Eu tô lembrando de cabeça agora, não estava nem no roteiro falar disso. É que falando aqui eu lembrei desse detalhe que eu esqueci de adicionar no roteiro. Mas se eu não me engano, ele tá, tipo, a foto é ele do lado de uma porta aberta de um carro da Cadillac. E eu não sei se é ele ou se alguém comenta e ele curte o comentário falando, essa vaga tá disponível? Então já tem essas postagens enigmáticas do Bottas. Alguns lugares já disseram que ele e os agentes dele, né, já se reuniram com o pessoal da Cadillac pra conversar, né, propósitos iniciais. Nada pra fechar. Principalmente nessa fase é muito normal que os agentes de vários pilotos sentem e conversem com a Cadillac. Até de nomes que eles não estão necessariamente considerando, porque faz parte do jogo. Você tem que, sendo agente de um piloto, você tem que marcar essa reunião e tem que vender o seu nome. Né? Vender o nome do seu piloto e por que seria vantajoso ter ele na equipe. Então é normal isso, e já se sabe que agentes do Bottas entraram em contato e conversaram com o pessoal da Cadillac. Mas nada estaria definido, só que o que desses 4, dessa lista de 4 nomes, o primeiro nome e o que estaria mais próximo de estar definido é o Valtteri Bottas. E pra mim faz sentido. Porque um dos grandes desejos da Cadillac nessa questão toda era ter um piloto experiente, né? Uma das coisas que eles deixaram claro é que eles queriam um piloto experiente. Eles queriam um piloto com experiência de categoria e que fosse bom ainda. Ah, mas o Bottas nunca fez nada. Bicho, você não assistiu Fórmula 1, com todo respeito. Não tinha nível para ser campeão mundial, não me entendo errado. Eu não acho que em nenhuma forma ele ameaçou ou foi consistente o suficiente para enfrentar o Lewis Hamilton e tentar ser campeão mundial, na época dele de Mercedes. Mas, ao mesmo tempo, ele era um piloto... eu acabei de falar, ele não era consistente para brigar por um título, mas ele era consistente pontuando. Isso é um fato. O Bottas, em questão de pontuação, de consistência de resultados, de estar lá para a Mercedes e desempenhar o seu papel, ele sempre fez com perfeição. Não à toa tem lá o recorde de 103 Q3 consecutivos. Sim, esse recorde é um recorde que o Valtteri Bottas tem até hoje. Ele é o piloto com mais chegadas ao Q3 consecutivas. 103. Isso é absurdo. Então, em questão de consistência, de entrega de resultado, ele é um ótimo piloto. Ele tem um conhecimento gigantesco de categoria, tá lá há anos, sabe como opera uma equipe campeã, ficou nela por anos. Então, ele é um cara que pra mim é perfeito. Inclusive, eu já fiz vários vídeos no clube defendendo que ele tinha que ir pra Red Bull como segundo piloto, depois do Pérez, mas eles acabaram escolhendo outros nomes. Mas eu já fiz vídeos falando que, pra mim, ele seria uma boa escolha de segundo piloto na Red Bull. E pra mim faz todo sentido que a Cadillac vá atrás dele. Ele é um piloto que faz sentido pro que a Cadillac busca, pro que a Cadillac procura. É um piloto experiente, é um piloto que é consistente no que precisa ser, não vai bater o carro, vai entregar bons resultados e pode ajudar a equipe a operar como uma equipe vencedora.
Então, o Valtteri Bottas é o primeiro desses nomes, o mais próximo de assinar, e pra mim o que faz mais sentido de todos, querendo ou não. Ainda mais considerando a questão da experiência. Agora, o segundo nome dessa lista, aí a gente entra nos outros 3 nomes da lista, e o segundo nome, ele já começa a entrar nas discussões de, ok, quem que vai ficar nesse segundo carro? E a gente tem a primeira opção, que é outro piloto experiente. E aí entra um nome que também está muito forte nessa questão, que é o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez é o segundo nome dessa lista que surgiu, dos 4 pilotos que estariam sendo considerados pela Cadillac. E basicamente o Pérez também faz sentido em alguns quesitos, em questão de experiência, em questão de estar anos na Fórmula 1, de entrega consistente de resultados, pensando em equipes de meio e fundo de pelotão. Quando ele esteve nessas equipes, ele sempre foi consistente. E também você pode trazer o argumento de, na Red Bull ele não foi bem. A história tá inocentando ele, né? Porque todo mundo que vai naquele carro vira uma desgraça. Todo mundo que vai naquele carro vira uma desgraça, cara. Então, assim, faz todo sentido você querer trazer o Pérez, porque a história tá inocentando ele, o tempo tá inocentando ele. E ele também é uma pessoa muito popular lá no México. Não é os Estados Unidos, né? Não é os Estados Unidos. E a questão política que está acontecendo agora, com o ICE, toda a questão de deportação, até pode queimar um pouco a imagem nesse sentido de um piloto mexicano na equipe americana. Querendo ou não, a gente tem que entender que política faz parte da Fórmula 1 e influencia decisões. Então, essas situações políticas acontecendo entre Estados Unidos e México e países do Caribe em geral, pode ser um fator negativo para influenciar na decisão do Pérez ir lá. Não acho que seja um fator grande, mas é um fator que vai ser considerado, querendo ou não. Ainda assim, é um piloto muito popular lá na região América do Norte, né? O México ainda faz parte do continente norte-americano, mas não necessariamente nos Estados Unidos, que seria um ponto que eles desejam. É que hoje não tem nenhum piloto americano bom o suficiente e com vontade de ir pra Cadillac. Bons o suficientes você tem, pilotos capazes de fazer esse pulo, mas com vontade de ir você não tem, né? O nome mais próximo de algo assim é o Jack Crawford, piloto americano da Fórmula 2. Eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de botar ele na academia, botar como piloto reserva. Cara, eu tenho certeza que depois que fecharem dupla de pilotos, eles vão dar um jeito de arrancar o Jack Crawford da Aston Martin e botar ele de reserva da Cadillac. Mas assim, ter 2 pilotos experientes é algo positivo, mas eu não acho que seja a escolha ideal. Porque você precisa fazer como a Audi está fazendo. Você tem que ter um piloto experiente e um piloto para você desenvolver para o futuro. Né? Para você que tem esse plano de um dia ser uma equipe competitiva, você tem um piloto que você constrói sua fundação e trabalha junto com ele para quando você tiver um carro para ser campeão mundial, ter formado em volta desse piloto. A Audi está fazendo isso com o Gabriel e eu acho que a Cadillac deveria fazer isso também. Se eles fecharem com o Bottas ou com o Pérez, eles não têm que fechar com o outro. É meio duro, mas é a realidade. Assim, qual dos dois eles escolherem, para mim, eles não têm que fechar com o outro. Um dos dois tem que ser um dos pilotos da Cadillac. Eu defendo isso. Ou Bottas ou Pérez tem que brigar por uma das vagas. Mas a segunda vaga não deve ser do outro que não for escolhido para a primeira vaga. Então, se forem o Bottas, que é quem estão falando hoje que tá mais perto, mas né, Fórmula 1 pode mudar tudo assim, eu acho que você não tem que fechar com o outro. O que leva a gente pro terceiro nome da nossa lista. E o que menos as pessoas botam fé, mas que não é tão difícil de acontecer não, tá? Que é o Guan Yu Zhou. O Zhou passou um tempo na Fórmula 1 na própria Sauber, a vaga hoje ocupada pelo Gabriel Bortoleto. E apesar de nunca ter tido grandes resultados, não ter sido aquele piloto que tipo foi uau durante o tempo dele na Fórmula 1, corno de Alfa Romeo, depois de Sauber, ele fez um bom trabalho, né? No começo ele ficou atrás do Bottas, mas na última temporada ele acabou terminando na frente, conseguindo pontuar com a Sauber, algo que o Bottas poderia ter feito, mas errou lá em Abu Dhabi, né? Foi kamikaze em Abu Dhabi e por conta disso não pontuou. Bottas ali invocou o... Nossa, eu não sei o que Bottas... Cara, aquele acidente do Bottas em Abu Dhabi é bizarro, velho. Mas por conta disso o Bottas não pontua, o Zhou termina na frente. Cara, e o Zhou... Ele é um novato que, assim... Que não é mais novato, né? Eu não sei nem porque eu chamei de novato. Ele não é um novato. Mas ele é um piloto que é consistente num nível assim, ok, a gente tá em dúvida de ter alguém que... A gente precisa não gastar dinheiro no começo da Cadillac. Ele é um bom piloto pra isso, comprovadamente, porque ele não batia o carro. Ele não era um cara que batia, que rodava, que causava problema na pista. Então, por esse lado faz sentido. Ele é um cara que conseguiu vencer o Bottas, e se eles escolherem o Bottas, podem reeditar essa dupla,
que, apesar de em resultados não ter dado certo, é uma dupla que se conhece, é uma dupla que tem sinergia, que sabe trabalhar em equipe, fizeram isso na Sauber várias vezes. Então pode ser importante essa escolha. Se o Bottas for o primeiro piloto da Cadillac, o Joe ganha uma força para ser o segundo piloto por ter esse conhecimento prévio, por já ter trabalhado com o Bottas e ser uma dupla que funcionou junto. Além de todas as qualidades que eu já falei dele. Ele não é o piloto mais rápido do mundo, né? Isso é evidente. Ele não é um piloto rápido. Mas as outras qualidades, pensando em fases iniciais da Cadillac, pode fazer sentido. De novo, um piloto chinês na equipe americana cai na questão política, que pode pesar um pouco. Isso é inevitável. Só que ele tem um ponto que pode favorecer ele nesse sentido, que é o Graeme Lowdon, o chefe da equipe da Cadillac, é relacionado com a carreira do Joe. Ele já foi agente, né? O empresário do próprio Joe. Eu tava falando agente no vídeo, mas é empresário que eu queria dizer. Ele já foi empresário do próprio Joe. Né? Por um tempo ele foi empresário do Joe. Eu não sei se ele ainda é hoje, mas ele tem boas relações com o Joe por conta disso e ele pode acabar vendendo isso internamente. Claro que como chefe de equipe, ele tem que priorizar o melhor para a equipe, não por interesse de um ex-cliente ou cliente, não tenho certeza se ele ainda é. Eu vou falar gente de novo, porque eu acabei de falar a palavra e me fugiu. Empresário do Joe. Mas, querendo ou não, a relação ajuda, né? Isso não tem como... Não vamos viver em fantasias aqui, não vamos achar que o mundo é uma maravilha e que tudo funciona perfeitamente. É óbvio que isso influencia. Então tem esse ponto. O quarto nome da lista é quem vocês imaginaram, provavelmente, Felipe Drugovich. E ele é realmente o quarto nome que a Cadillac estaria considerando. Os empresários dele já teriam se reunido, né? Os piores empresários da face da terra de um piloto de Fórmula 1 já teriam se reunido com a Cadillac. E assim, eu nem confio que isso tenha sido positivo, porque os empresários do Drugovich são os piores vendedores do piloto dele do mundo. Não são capazes de vender uma caneta, né? Aquela brincadeira clássica de qualquer curso de administração, de qualquer curso de empresário que você vai ver, que é tipo, me venda essa caneta. Os caras vão, sei lá, tirar a tampa, comer a tampa e jogar a caneta no lixo. Sei lá o que eles vão fazer, velho. Porque vender o piloto eles não sabem. Então eu não sei o que eles fizeram nessa reunião, mas eles tiveram reuniões com o pessoal da Cadillac. O Drugovich é uma escolha que faz sentido, considerando vários pontos. Eu vou falar primeiro dos pontos positivos. É campeão de Fórmula 2, tem talento e tem relações com a Cadillac. Talento, não preciso dizer, foi campeão da Fórmula 2. Quando anda nos testes da Aston Martin, faz tempos competitivos, fica bem no pelotão. E tem relação com a Cadillac por ser piloto deles em categorias de endurance. Na própria 24 Horas de Le Mans, correu pela Cadillac. Então tem essa relação, conhece a equipe por dentro, conhece pessoas de dentro da parte esportiva da Cadillac que podem ajudar a vender esse nome dele lá dentro. O ponto negativo é, apesar dos bons resultados em treinos, apesar das coisas positivas que ele mostra, ele não é comprovado num carro de Fórmula 1, né? Ele nunca se provou dentro de um carro de Fórmula 1. Isso vai pesar na escolha. Porque a Cadillac pode chegar, ok, a gente quer um piloto novato e a gente quer trabalhar isso pro futuro, mas esse primeiro ano a gente precisa de alguém que não vai custar tanto dinheiro pra nós. Qual é a comprovação que a gente tem que o Drugovich não vai fazer isso? Que não vai bater o carro quando ele estiver aqui? Porque ele é um novato na Fórmula 1, querendo ou não, né? Fez treinos livres, mas nunca participou de uma corrida. Então qual que seria a real vantagem de ter o Drugovich aqui? Talento, qualidade, que sabe que ele tem, mas e se ele bater muito carro? A gente sabe que o Joe não bate, a gente sabe que Pérez não bate, a gente sabe que Bottas não bate. O Pérez até bate no caso, né? Pode pesar contra ele, mas Joe e Bottas não batem o carro. E se o Drugovich bater no microfone, né? Aqui em homenagem ao que eu vou falar, e se o Drugovich bater muito no muro? E isso é uma questão que vai ser levada em conta pra Cadillac. Porque eles vão entrar num cenário que, cara, eles vão ter uma base muito frágil ainda. Porque eles não sabem construir um carro de Fórmula 1. Eles têm pessoas lá dentro que sabem, mas é uma equipe nova, tá construindo do zero. Nenhuma outra equipe vai querer ajudar eles nisso. Ninguém vai querer ajudar o rival. Então eles estão partindo de uma base do zero. Então eles vão ter coisas muito frágeis, eu não digo nem peças de carro, mas bases, estruturas lá dentro muito frágeis. Que pra, tipo... Nesses primeiros anos vão ser anos de aprendizado que eles precisam se organizar estruturalmente lá dentro. Entender como funcionar e como operar como uma equipe. E se eles tiverem que ficar se preocupando com reposição de peças, reposição de coisas o tempo todo, isso vai atrasar demais o processo. E eles sabem disso. Então, isso pode pesar contra. Minha opinião, eu ainda acho que eles deviam ir com o Drugovich e o Bottas, né? Minha opinião é que essa fosse a dupla deles. Drugovich e Valtteri Bottas.
Pra mim, é a melhor juntando experiência, qualidade, alguém que sabe trabalhar em equipe vencedora, talento pro futuro, gente que não bate o carro. Não necessariamente falando do Drogovic, eu não posso afirmar isso dele. Mas eu não duvidaria que fosse Bottas e Joe. E acho até que seja essa a dupla mais provável. Mas é isso, né? Basicamente o vídeo foi bem longo esse daqui. Quanto tempo de gravação deu? Eu nem vi. 15 minutos de gravação total, vai ter alguns cortes no meio, né? Mas foi um dos vídeos mais longos, acho que eu já fiz desse canal. É isso. Falar pra vocês da lista e do que eu penso sobre ela mesmo.